Ritmo, aê, é ritmo de festa. Olá, amigos do Cifra Club, eu sou Caio Antunes e hoje o Cifra Club entra pro marco da história da minha vida, porque eu nunca imaginaria que eu ia fazer isso que eu vou fazer hoje e eu vou fazer. Sim, você não leu esse título errado. Hoje eu vou trazer pra vocês um tutorial de como imitar o Silvio Santos e como é que a gente chegou nisso. Desde que vocês descobriram que eu tenho facilidade de chegar no timbre dos cantores e fazer algumas imitações, a galera sempre me pede pra imitar o Silvio Santos. E desse pedido, principalmente depois de uma live que a gente fez que eu imitei o Silvio Santos do começo ao fim. O time do Fofão acertou, é com ele. Roda, roda, vai! Atenção, alegria, felicidade. O Cifra Club começou a receber vários pedidos de tutorial de como é que ele faz isso, como é que ele chega nesse registro do Silvio Santos. E hoje, meus amigos, o Cifra Club vai ensinar pra vocês a como imitar o Silvio Santos. Caico, pra imitar o Silvio Santos, eu preciso de uma gravata maneira, de um terno bacana, de um microfonezinho pra imitar o Silvio Santos? Não. A arte de imitar o Silvio Santos é muito mais profunda e, na verdade, você não vai sair dessa aula imitando o Silvio Santos. Você vai precisar treinar bastante, é igual violão, velho. E o que eu vou trazer pra você aqui é exercícios e o pulo do gato para você conseguir imitar o Silvio Santos, essa imitação que eu demorei aí anos para desenvolver. Eu vou te passar todos os meus segredos agora. Como eu disse, são 4 passos básicos. Pra gente poder começar a imitar o Silvio Santos, você tem que começar a desenvolver a ideia de assoviar falando. É assim, assoviar falando. Assoviar. É igual... A ideia é, aonde tiver S, você vai colocar a boquinha desse jeito e assoviar. Só que você não vai necessariamente assoviar. Você vai deixar a boca nesse formato e vai começar a fazer esse exercício. Fazendo esse exercício, você já vai automaticamente quase imitar aí o Dória ou então o Dudu Camargo, que é praticamente uma imitação do Silvio Santos. Então esse é o primeiro passo para você imitar o Silvio Santos. Então repita essa frase comigo, é o primeiro exercício. Eu vou imitar o Silvio Santos. Eu vou imitar o Silvio Santos. Eu vou imitar o Silvio Santos. Ainda dentro do primeiro passo, você vai deixar essa forma da boca aqui. Segunda coisa é abrir um sorrisão, porque o Silvio Santos, além dele ser um comunicador, ele ainda transmite alegria. Mas enquanto Para o segundo exercício, você vai colocar assim e tentar sorrir. Eu vou tentar fazer com a minha voz aqui, ó. A minha voz, eu tô falando com a minha voz aqui, sorrindo e tentando fazer. Tentando colocar a posição da boca, ó. Sorrindo com a minha voz. Eu tô fazendo a minha voz. Aí, sorrindo, ó. Não treina demais, só porque aqui você vai ficar com isso aqui dolorido, tá certo? Você vai ficar com a bochechinha um pouco dolorida. Então, treina um pouquinho, descansa, treina mais um pouquinho e sempre feliz. Esse é o primeiro passo. É conseguir juntar esses dois moldes que você tem que trabalhar com a boca. Segundo passo, o Silvio Santos, ele trabalhou em rádio. Ele foi locutor por muito tempo. Então ele tem uma voz grave e impostada. Sabe quando você vai bocejar? Tipo... bocejei de verdade. Aposto que você bocejou na sua casa também. Você tem que abrir espaço aqui dentro da garganta, como se você tivesse um ovo aqui, ó. Só que você não vai abrir demais, senão você vai gorfar, né? Você vai abrir um pouquinho de espaço e deixar a voz grave sair. Uma voz grave e impostada. Você vai fazer desse jeito como se fosse um locutor de rádio AM/FM. Esse é o segundo passo. Quando você automaticamente junta o primeiro passo com o segundo passo, você já tem aí toda a estrutura muscular que você precisa para imitar o Silvio Santos. Quer ver, ó? Sorrindo, fazendo S e agora colocando a voz grave. Colocando a voz grave, aí já tem quase o Silvio Santos. Por que isso não parece o Silvio Santos ainda? Não parece o Silvio Santos porque estão faltando alguns passos ainda pra gente cumprir. Mas você vai treinar isso separado, devagar, ouvindo. Uma dica que eu te dou é assista, abre o YouTube, assiste alguns programas do Silvio Santos, assiste alguns memes dele, a forma como ele fala, a postura, isso tudo vai influenciar dentro da sua imitação. O próximo passo, o terceiro passo para imitar o Silvio Santos, aí já entra um pouquinho na caricatura do Silvio Santos.
Você tem que fazer um Silvio Santos como? O Silvio Santos, ele tem costume de gaguejar, que é, por exemplo, ele vai falar de algum assunto, ele manda um mas você, e aí, atenção. Tem o aê, tem o maoi, que essas coisas não podem sair. É o aê, maoi. Maoi! Como é que é? Isso você tem que acrescentar no seu vocabulário enquanto você estiver fazendo essa colocação muscular aqui da região da boca, da garganta. Você vai acrescentando isso com o... Mas olha só você, olha o S, mas olha só você, aê, maoi! O Silvio Santos, ele tem uma tendência, ele fala uma frase e ele repete o finalzinho daquela frase na maioria das vezes. Por exemplo, mas imitar o Silvio Santos é muito fácil, é fácil demais. O M do Silvio Santos, ele sai meio que um B. Para ficar claro a forma de como você vai trazer esse M com som de B, é só você falar EB e M. Por exemplo, Silvio Santos falando EB, mas EB. Agora o Silvio Santos falando M, EB. É muito parecido o som do M com o som do B. Outra coisa, ele tem essa mania de mascar o nada. Então, às vezes ele fica de vez em quando, aí de repente ele dá uma mascada, tá certo? Ele dá uma mascada. Outra coisa que você não pode esquecer é a linguinha. Em algum momento você pode botar a linguinha e aí você coloca a linguinha e fecha o olho, ó. Linguinha e olho, aí! Se eu tivesse que pedir a elas para que elas desenhassem isso aqui, presta atenção, fica lá. Não são coisas que necessariamente o Silvio Santos faz hoje, mas são coisas que ele já fez no passado e que transformam essa caricatura para deixar um Silvio Santos, mas um Silvio Santos caricaturado, entendeu? E aí você já tem o chicletinho, a linguinha com o olhinho fechado, ó, a linguinha com o olho fechado, e aí você coloca o baoi, aê, mas olha só você, olha só, o S tá vindo, e ele puxa um pouco no gerúndio, no vindo, indo, sabe, ele sempre coloca no gerúndio, ele sempre faz uma pausa dramática para o gerúndio, e aí a mãozinha tá aqui, o gestual é sempre ou a mãozinha aqui, ou o Silvio Santos dá uma quicadinha em pé, ou então ele tá sempre com a mãozinha aqui, ó, em cima do alto do estômago e a outra mãozinha para baixo. É sempre assim, tá certo? É sempre nessa posição e sempre gesticulando bastante, porque ele é um comunicador. Agora, com a letra. O R no final de frase, ele sempre puxa como se fosse um pigarro. Ele sempre manda um R assim. Por exemplo, eu sou o apresentador. Todas essas dicas que eu fui dando dentro desse terceiro passo, que são os tiques, os trejeitos, as coisas que vão deixando a imitação bem caricata mesmo, pega cada uma delas e vai tentando falar como se fosse o Silvio Santos. Ele sempre tá feliz, ele sempre está extrovertido, sempre dando risada das coisas. E falando em risada, vem o nosso quarto passo, que é o definitivo e um dos mais importantes para você imitar o Silvio Santos, que é a risada do Silvio Santos. A dica da risada do Silvio Santos é que ela é constituída meio que por uma tosse, assim. Por exemplo, se você fosse forçar uma tosse, você tossiria... Para fazer a risada do Silvio Santos, você vai tirar esse iniciozinho da tosse, vai tirar o... e você vai deixar só o toquezinho de asma, sabe? O toquezinho de falta de ar. Para iniciar a risada do Silvio Santos, você vai treinar isso, ó. Entendeu? E aí, junto a isso, você vai deixar um pouquinho de ar no final para você soltar o Rá, o Ré e o Ri. Né? E aí que tá o segredo. O Rá, o Ré e o Ri, eles estão em registros diferentes. O Ri, ele é o mais fácil de todos, que ele joga bem lá pro agudinho. E sempre tem um mais, alguma coisa assim. Por exemplo, um maoi, né? Você pode pegar o barrui e fazer um ma... Sacou como é que vem o Ri? O Ri vem assim. É esse arzinho de asma, sobrando um pouquinho de ar para você soltar um hi no final. O Ré já vai para um caminho um pouco mais contrário. Ele mantém a voz grave, mas ele não vem com pressão. Ele vem bem de levinha, tipo um ba, he. Entendeu? O espelho respondeu. O Ré, ele vem quase que preguiçoso, quase que sem vontade de vir. Agora já o Rá, ele solta nos momentos bem engraçados. Tipo assim, rolou uma coisa que é muito engraçada, ele vai... Sabe? Ó, a diferença. Entendeu? Como é que vem a diferença?
Mas para imitar o Silvio Santos é muito fácil. Você seguir todos esses passos, batalhar bastante, daqui a 50 anos você vai estar imitando o Silvio Santos. E aí, juntando esses 4 passos, lembrando que o passo 3 é o mais importante, é o que demanda mais trabalho, juntando esses 4 passos, você tá pronto para imitar o Silvio Santos em qualquer situação. Aí você fala, pô, mas como é que você consegue imitar o Silvio Santos cantando? É muito fácil. Eu comecei escutando as músicas do Silvio Santos. É muito mais fácil você pegar uma música que o Silvio Santos já canta do que pegar uma outra música e tentar cantar como o Silvio Santos. Quando você vai cantar uma música que não é o Silvio Santos que canta, você tem que lembrar que a voz dele é grave. Então, se você vai cantar uma música que é muito aguda, pensa o seguinte, esquece a afinação. Preocupa com a imitação do Silvio Santos, que é a coisa mais importante. Você tem que ser o caricato. Então, por exemplo, vou cantar o Lepo Lepo na voz do Silvio Santos. Mas eu não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta do meu ai, ai, ui, baoi, do Lepo Lepo. Mas olha só, lá vem pra cá você, ai, vai, mas do Lepo Lepo. Agora, quer começar a cantar uma música do Silvio Santos? Começa com a música dele. Como, por exemplo, A Bruxa Vem Aí. Clássico dos marchinhas de carnaval. Saca só. Ai, a bruxa vem aí, e não vem sozinha, vem na base do saci. Pula, 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 pula no pé só, vem mandando brasa no cachimbo da vovó. Só tome cuidado com uma coisa. Imitar o Silvio Santos é viciante, então você tem que sempre lembrar a hora certa de parar. E essas foram as dicas do tutorial para você imitar o Silvio Santos. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aqui embaixo, ó, que se esse vídeo bombar muito, a gente vai trazer outras imitações, sei lá, do Bruno e Marrone, sei lá, enfim, imitação que vocês quiserem. Coloca aqui nos comentários qual que é a próxima imitação que vocês querem no tutorial, que eu vou com todo prazer treinar essa imitação e trazer o tutorial pra vocês. Demorou? É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima videoaula, no próximo tutorial, ou no próximo sei lá o que o Cifra Club quiser me meter. É isso aí, tamo junto, um abraço e tchau, pessoal, tchau, bye, aí, meus colegas de trabalho, tchau. Mas olha só, ritmo é ritmo de festa.